você acha de ligar um V8 na tomada? Isso mesmo, um Muscle Car na tomada. A gente vai conseguir fazer isso aqui hoje no Ligados na Tomada com Márcio Gouveia, que é um dos craques de Dodge aqui no Brasil. Márcio, seja super bem-vindo aqui ao Ligados na Tomada, meu amigo. Primeiramente, muito obrigado aí, Alex, a oportunidade aí, o Ligados na Tomada aí. Uma honra estar aqui, muito, muito especial mesmo, fazer Legal. parte do programa. O Márcio já esteve com a gente, você deve lembrar, no Máquinas na Pan, mostrando aquele line-up de Dodges, 20 Dodges. Ele escolheu alguns lá mais emblemáticos na AMF Garage do nosso amigo Alberto, né, que sempre abre as portas aqui para a Jovem Pan. E vale também colocar o seguinte, eu já convidei aqui algumas vezes e vou convidar agora aqui ao vivo também, o nosso querido amigo Badolato. O Badolato é o grande mestre. Esse aqui é o seu maior discípulo dos Dodges. Então, eu tô aprendendo muito com eles, mas o Badolato já vai estar aqui com a gente. Marcião, já começo te perguntando, como surgiu essa tua paixão por Dodge? Que eu vejo que vocês têm essa história que eu vejo até um pouco tribal. Eu vejo um lado, por exemplo, do Batistinha com Mustangs. Eu já vi um cara aqui do interior de São Paulo com Camaro. E vocês, dentro da especificidade de carrões Dodges. Onde nasceu isso? Então, Alex, essa história, eu acho que isso é uma coisa que gostar de carro vem de berço. Não adianta a pessoa falar assim, sei lá, muitos acabam gostando pro futuro, mas eu digo de mim mesmo, eu acabei gostando de berço. Acho que eu já nasci com isso, meus desenhos da escola era carro. Até eu ver um Dodge passar na minha frente e falar, pô, é esse que eu quero. É esse que eu quero, pô, esse é o carro. E um desses carros, inclusive, eu tenho ele guardado. Quando eu tinha 8 anos de idade, lá na minha cidade, sou do interior de São Paulo, né, cidade de Fernandópolis e tal, muito bacana, um abraço aí para Fernandópolis, meu povo, e eu vi passar uma ocasião lá um Charger RT, um modelo 75, um carro que marca muito, porque o Charger RT, ele tem aquela frente toda fechada e tal, né? É o carro do mal da Chrysler, né? Da Dodge, né? Então aquilo me marcou. Então eu falei, pô, eu quero um desses quando eu crescer. E por uma sorte aí, um acaso da vida, esse mesmo carro ficou com a pessoa até que a gente conseguisse... O mesmo carro? Não foi um modelo parecido, no mesmo ano? O carro? Não, esse mesmo carro... Tá até hoje com você? Esse mesmo carro foi que eu tenho 46 anos, né? Ele foi comprado em 2003. Ó, que você tá vendo agora aqui na tela. A gente tá colocando exatamente nesse momento. Esse é o carro aí do meu amigo Márcio. Esse carro foi comprado, esse carro eu conheci ele em 86, na cidade vizinha de Estrela do Oeste. Eu fiquei sonhando com esse carro a vida toda. Sempre que eu ia com meu pai lá, eu falava, pai, eu quero ver o Dorjão, porque a gente, naquela época, chamava o Dodge de Dorjão, né? Sim. Eu quero ver o Dorjão lá de Estrela, era meu sonho. Então meu pai, às vezes, fazia meu pai rodear a Estrela do Oeste lá, que é uma cidade... Na época era uma cidade muito grande, ela tinha a rua de cima, a do meio e a de baixo, 3 ruas, carinhosamente. E aí, tinha mão e contramão, não? Não, às vezes você entrava numa contramão sem querer na rua de baixo, mas a gente sempre achava o Dodge estacionado em algum lugar. E aí aquele carro foi parte das minhas inspirações, até que no ano de 2003 meu irmão achou esse carro e a gente conseguiu comprar ele desse senhor que... comprou na época e usou, preservou e queria um dia... Guardou para você. Ele tinha um sonho de ter um carro, que era um Monza, né? Todo senhor mais de idade ali teve esse sonho. E ele falou para mim, me realiza um sonho. Ele falou pro meu irmão, pede pro seu irmão me realizar um sonho que eu realizo o dele. Ele vai me dar um Monza. E foi uma história interessante, porque eu acabei pagando menos do que ele pediu no Dodge, porque ele achou um Monza mais barato e ele não aceitou que eu pagasse, que a gente combinasse. Incrível. E assim, são histórias que vão além que acontece muito no interior. O interior tem essa história assim, que ela é muito menos materialista, correto, né? Que ano que chegou o Dodge no Brasil? O Dodge é o seguinte, o nosso Dodge nacional, ele é um modelo derivado do Dodge Dart. Tá? Para o Brasil, a Chrysler American só mandou um modelo de carro, foi o Dodge Dart. Na versão 4 portas, que é o sedã, e na sequência mandou 2 portas, que é o coupé. E derivado desse modelo coupé Dodge Dart, nós tínhamos, a gente brinca, né, carinhosamente lá na saudosa Chrysler do Brasil, um verdadeiro artista, que era um designer chamado Celso Lamas, que era o cara que desenhava os modelos de Dodge e eles fabricavam a partir dali. E o Celso Lamas, em cima do nosso Dodge Dart nacional, coupé de 2 portas, né, vindo para cá para o ano de 1971, ele desenvolveu o Dodge Charger RT.
Então ele pegou um Dodge Dart, acrescentou 2 prolongamentos na coluna traseira que se chamam rabetas, fez uma frente inspirada no modelo americano, pintou as faixas na lateral, cores chamativas, e a partir dali ele desenvolveu o primeiro modelo Dodge Charger RT no Brasil, que foi o maior sucesso de vendas para o ano de 1971, porque carinhosamente acabou ilustrando um filme que foi o Roberto Carlos a 300 km por hora, e isso daí foi justamente no lançamento do Charger RT no Brasil. Foi uma super chegada aí desse modelo para 71, que revolucionou. Foi o ano que mais fabricou RT e o ano que mais vendeu RT. Eu lembro desse filme. O Roberto Carlos era um mecânico, o piloto principal era o Raul Cortez, se lembrei o nome. Exato. Era um careca, alto, magro. Ele era o piloto famoso. O Erasmo Carlos era o cara que cuidava da equipe, e no final o Roberto Carlos entra de maneira oculta, né, debaixo do capacete, substituindo o piloto principal. Não lembro o que aconteceu. Agora, a gente comentava nos bastidores, eu já aprendi um pouquinho sobre Dodge com meu amigo aqui, querido, que o Cinca tinha esse mesmo DNA, aquele Cinca Chambord da minha infância, dos anos 60, tinha esse mesmo DNA. É isso, né? Na verdade a gente ainda volta um pouco então de falar sobre a história da Dodge Chrysler do Brasil, porque ela entra no Brasil pela Cinca. Ela compra a Cinca em 66, 67 aproximadamente, já dá uma reestilizada no Cinca 67. Os últimos Cinca 67 eles já são diferenciados em relação aos 66, 65, etc., porque já são Chrysler. Para 68 já vem o Esplanada, né? E para 69, então ela dá uma esticadinha a mais ali para dar o tempo de se instalar a Chrysler com a produção do Dodge Dart no Brasil, os maquinários, etc. e tal. Então ela já estava aqui e ela já passa a ser, a Cinca vira Chrysler do Brasil. E aí eles lançam um Cinca esportivo, que é o Esplanada GTX, que é um carro... Algum desses modelos era do vigilante rodoviário, não? O vigilante rodoviário, sim, era um Cinca, mas era dos 64, era mais 65, antigo. 66. O Cinca, ele tem uma característica única, que ele é o primeiro carro nacional, e eu não estudei ao certo até hoje se ele foi o único que tinha o motor com câmeras hemisféricas, o motor Hemi, que é um motor Chrysler, é um motor Cinca, mas a Chrysler americana, ela tem esse motor lá que é uma verdadeira lenda, né? O motor Hemi. Então o Cinca, ele tinha um motor com câmeras hemisféricas, né? Que é o cabeçote com aquela vela central, um cabeçote gigantesco, motor V8 e tal. E o Cinca tinha uma excelente mecânica. O que o Cinca não tinha no Brasil eram pessoas que sabiam usá-lo, porque era um motor de alto giro. E para quem andava com o carro devagar, ele acabava tendo aquecimento. Superaquecimento. Ele dava aquecimento, etc. E ele era um motor para alta rotação. Por isso que eu era moleque e não sabia. Na subida da Estrada de Santos, que era a Serra Antiga, a gente via algumas vezes esses Cincas parados. Eles não tinham aquela história que depois foi uma revolução aqui no Brasil, né, do Fusca refrigerado a ar, né? Era refrigerado a água, mas por que parou? Por que a gente viu muito sucesso no Brasil, por exemplo, com o Mustang, que nasceu em 64 lá fora, chegou aqui no Brasil, completou agora 60 anos. O Camaro também, claro, o Camaro a gente já não encontra mais no Brasil, mas o Dodge, ele fez parte de uma geração, né? O que aconteceu para ser interrompido? E me parece que foi interrompido no auge, né? No sucesso. Na verdade, assim, tentar explicar rápido, mas o meu entendimento, né, para passar aqui para os nossos telespectadores. Na verdade, a Chrysler entra no Brasil fabricando o Dodge Dart, né, os derivados de modelos que aí vieram nesses 12 anos, alguns belos modelos aí, todos derivados da carroceria do Dodge Dart. Qual que era o top da gama? O top da gama sempre foi o Charger RT, né? Por quê? Porque ele era o carro-chefe de tudo, né? Então, por exemplo, o modelo 71 foi o modelo mais emblemático deles, porque, como eu
até falei há pouco, ele ilustra a participação no filme Roberto Carlos a 300 km por hora. Ali era um Charger RT. Ali era o Charger RT no lançamento. Era o carro mais caro do Brasil na época? Com certeza. Com certeza ele mais era. Que o Landau, por exemplo? Eles eram de valores similares, porque o Landau era muito caro mesmo. Também, eu acho que então os dois mais caros eram esses. O preço de um... Isso tem em muita revista 4 rodas, quando você pega anos 70... Comparativos. Você dá uma olhada ali em 1970, 71, o preço de um Ford LTD Landau, que era o top do top, que já era câmbio automático, etc. e tal, era o preço de 2 Dodge Dart Sedan Zero. Então você tinha a opção de comprar 2 Dodge Dart Sedan Zero ou comprar um Ford LTD Landau 1970, 71, que... Puxa, esse carro é maravilhoso. Minha outra paixão também são os Galaxy, né? Mas vamos falar dos Dodge, a gente só está falando sobre valores, né? Eles eram os mais caros. Então, o Charger RT 71, ele é o modelo mais emblemático da linha. Ele é o modelo que, até por ser... O que aconteceu com esses carros? Os carros fabricaram aproximadamente 984 carros. É muito pouco, se você parar para pensar. Mas para a época era muito carro. Porque eles eram caríssimos, né? E não tinha esse consumismo de hoje em dia, etc. e tal, mas se existia fila para comprar carro também, mas não era igual hoje. Então vamos lá. As fábricas não tinham todo esse desenvolvimento, essa tecnologia, tudo diferente, né? Mas faziam carros para durar para sempre. Essa é a minha opinião dessa década no Brasil. Então a Chrysler, ela fabricou 984 Charger RT 71 em 1971 e só que esses carros tiveram todo um glamour, tudo que eles puderam viver de mais alto nível. E em pouco tempo, pela crise do petróleo, eles passaram por vamos dizer assim, eles passaram aproximadamente 20 anos da vida deles. Que foi bem perto da crise do Golfo mesmo, né, da guerra. Tudo ajudou Primeiro veio uma crise em 74, que, assim, a gente costuma dizer que os primeiros 5 anos de Chrysler do Brasil, 69, né, 68 ali, 69, com o Dodge Dart, 69 a 74, foi sucesso absoluto. E de 75 em diante... Tanto que em 75 a fábrica dá um corte, um monte de modelo. A fábrica corta um monte de modelo. Ela tinha uma gama bem aberta de modelos, né? Ela corta uma determinada linha, uma determinada faixa de modelos, porque caiu bem as vendas. Ali era já o princípio do fim. Eu acredito que mesmo fazendo carros belíssimos, ali já era o primeiro aviso, as coisas vão dar uma fraquejada para gente que tem carro com supermotor. E a Chrysler, querendo ou não, foi o maior motor produzido no Brasil, né? Um motor de 5 litros, 5.2. Ele era maior do que o motor do Galaxy, né? Ele é maior, inclusive, é o 318 V8, 5.2 litros. E então isso para a época, você só tinha aquela opção ali de motor. Tanto que, conversando há pouco, falávamos sobre os Dodge, como a gente filmou lá na MF Garage, falamos do Polara, né? Sim. E que foi um apelo para a Chrysler, no lançamento de 73 para 74, ela lança o Dodge 1800, que para 77 ele sofre uma pequena restilização e passa a se chamar Dodge Polara. Se chamava Dodge 1800, um carro pequeno, né? Mas com um conceito de que se vendessem muitos e tal. Mas o que aconteceu com esse carro? Esse carro é um carro excelente, mas eu acredito que ele sofreu um pouquinho mesmo defeito do Simca, entre aspas, de uma outra forma. O Simca era um carro que o pessoal não sabia dirigir, ele acabava tendo probleminhas e tal, e era um excelente carro. O Polara, ele já tinha um carburador muito bom, muito avançado, que é um carburador SU, né? E esse carburador, ele acabava que quando dava um probleminha, você levava esse carro num mecânico que não era especializado, teu carro ficava ruim. E era um carro excelente. Então foi um carro assim que, perto dos demais, se você comparar um Dodge 1800, né? Ou um Dodge Polara, enfim, quando você compara com os demais modelos da época dele, ele é um carro super avançado, um carro que anda muito. Primeiro 1.8 do Brasil, né? O primeiro, se não me falha a memória, câmbio automático,
E compacto, né? Compacto, primeiro câmbio automático. Ele era bem nervoso. Porque aí eu lembro disso. O Dodge 1800, depois o Polara, com a restilização, e ele passa a ser o primeiro automático de 4 marchas, né? Então, se você comprar um carro... Ele foi literalmente uma virada de chave. Isso, e foi as apostas que a Chrysler fez. Em 75 mesmo, se testa um motor 6 cilindros lá na fábrica, que eles estavam testando uma perua... Nos Estados Unidos? Aqui no Brasil. Aqui no Brasil em São Bernardo do Campo, ali eles testam um Dodge Dart perua, né? Com motor 6 cilindros, né? Só que acabou não dando certo. Não foi para frente. Não foi para frente, porque nos Estados Unidos, o Dodge Dart ele tem um motor 6 cilindros, né? Que é o Slant Six 225. E é um motor muito bom, muito confiável. Mas eles não trouxeram para o Brasil. Eu não sei o porquê na época, né? Não tenho como te falar isso, mas infelizmente não trouxeram, ou felizmente, né? Porque o Dodge ele é carismático. E manteve essa tradição que a gente conversava antes, assim, essa assinatura sempre V8. E já que a gente está falando de potência, claro, eu vou colocar na mesa aqui, na mesa não porque não cabe, mas vou trazer aqui para o estúdio 3 muscle cars que para mim, os 3 marcaram a minha infância de alguma maneira, como ou em filmes, ou o vizinho meu lá em Santos que tinha um tal, que é o Mustang, o Camaro e o próprio Dodge. Existe alguma similaridade, um alinhamento de Dodge, algum motivo, por exemplo, para ser lançado o Dodge com essa briga Mustang e Camaro que sempre foi muito forte? A montadora, né? Ela em si, um queria ter o carro melhor que o outro, né? Por exemplo, na América... E a Dodge veio também com esse espírito para brigar com os dois? A Dodge é assim, ela... Com total respeito às palavras, a Dodge é a débil mental da brincadeira. Não, total respeito aqui aos telespectadores, né? Porque hoje talvez você possa falar uma palavra forte, assim, a pessoa pode se entender errado. Não, o que eu quero dizer com débil mental das 3 montadoras, né? Porque ela nunca aceitou, a Dodge, ela nunca aceitou, lá na América, ter um motor menor. Tanto que, em resumo, ela tem o Hellcat hoje, o Challenger, né? Essa linha Hellcat aí de 717 HPs original, e já está lançando lá com o Challenger Demon com mais de 1000 HPs original de fábrica. Então você vê que dessa briga, dessa rixa, Camaro, Mustang e Dodge, a Dodge em si nunca foi normal, né? Acabei de te contar, nós somos lá no Museu do Badola, nesses últimos dias aqui, com o pessoal da MF, fomos no lançamento da Ram 1500, as últimas 100 unidades do motor V8 no Brasil. Então nós fomos lá com o grupo, comprar uma lá, tudo, né? Nosso presidente comprou uma dessas 100 unidades, né? Para a coleção dele, e lá tinha um modelo em especial para test drive, que é uma TRX, ou T-Rex, né? Uma Ram T-Rex, que é essa daí que tem esse motor débil mental, que a gente brinca, né? E eu fui andar no carro, absurdo, tô arrepiado aqui. E tem esse DNA Dodge, porque Ram foi Dodge Ram, uma época, sim. Né? Foi Chrysler, ou seja, passou por algumas coisas, mas o DNA ele permanece. Não, né? esse é Dodge, né? Esse é Dodge mesmo. Não tem como, né? Porque esse motor é um motor Hellcat, né? De 717 HPs, essa picape, e Ram, né? Só tiraram o nome Dodge Ram, só separaram, né? Para a Ram ser uma marca independente, porque acredito eu que com essas globalizações e essas junções de montadoras, eles tiveram algum porquê de tirar a marca Dodge Ram disso. Porém, Ram hoje é uma marca, mas todo mundo sabe o que significa, né? Total respeito à montadora aí que mantém a marca de pé. Então, contando aí para você aí carinhosamente, e eu tive o prazer de ir lá, né, a pedido lá do nosso presidente, que ele queria que eu dirigisse aquela T-Rex lá, porque ele se encantou, né, ele gostou, ele falou, nossa, e ela estava ali, realmente foi um presente, e fui eu que fui escolhido lá para dirigir. É um motorzão, né? Não, é surreal, querido. Você pilotar olha, eu nunca tinha pilotado, eu sempre gostei de carro, né, admiro o motor, mas você pilotar um carro, uma caminhonete com 700 HP,
E assim, com todo o carinho, né? Você ter a pessoa que está do lado ali, o responsável ali pelo passeio ali, você carinhosamente, posso dar uma encostadinha ali, lógico, né? Com segurança. E você relar o pé naquilo, sentir aquele assovio que vem do compressor, e aquele negócio que te cola no banco, a força G parece que vai arrancar seu olho. É uma sensação única, surreal. Eu não pude estar nesse evento, né, mas o João Anacleto do canal Roda testou e gentilmente colocou isso aqui no Máquinas na Pan. Realmente é bruta. Quero testar, já vou estar testando a RAM, essa linha da RAM 1500 a 2500, isso já me impressionou muito, né? É um motorzão mesmo. Em São Paulo, a 2500 você tem alguma dificuldade, como a F-150 também. Você tem alguma dificuldade de trafegar porque as vias são mais estreitas, chega no estacionamento tem mais problema, mas é uma pick-up truck, como eles falam nos Estados Unidos. A gente, né? Carinhosamente, a gente brinca, né? Essa 1500, que foi o lançamento lá, que enfim, eu fui a convite lá do nosso presidente, ela tem 400 HP, original de fábrica. Isso quer dizer o seguinte, que você tem ainda uma série de opções ainda para... Então, quando eu falo que, respondendo a sua pergunta, essa rivalidade, eu falo com total respeito, a Dodge sempre foi a débil mental das três, porque... É bruta. Não, é bruta, não brinca. Tô falando de Chrysler América, tô falando de coisa fora. Aqui no Brasil, a rixa, na verdade, muito respeitosamente, falando de Brasil, anos 70, tudo que eu aprendi até hoje, né? A gente tem pessoas aí que estudam muito mais que a gente, viveram, né? Eu só tenho 46 anos, tal, eu era uma criança na época, talvez nem nascido, nos anos 70, nos anos 78. Mas a briga do Brasil, a rixa mesmo, aqui era Dodge Charger RT, Opala SS, Maverick GT. Então essa era a guerra das montadoras. Ford, Dodge, né? Exatamente, dá para alinhar com Chevrolet. Mustang, Camaro. De alguma maneira a gente pode alinhar. Correto, mas a Made in Brasil. Então a Made in Brasil era assim, a Chevrolet vinha, lançou o Opala 4 cilindros, depois lançou o 3800. 3800, baita Opala, tal, show. Ah, não, agora vamos fazer o 4100. Legal, aumentou a litragem, bacana. Só que daí veio algum bacana lá, algum daqueles que eu falo que não tomou Rivotril na hora certa e fez o Opala 250S, que é um 4100 com um comando mecânico, usou um carburador também era um absurdo diferente, ele não fez muita coisa e virou um absurdo. Sim. A gente quando moleque aí, a gente quando ficava na rua aí fazendo atrapalhada com um carro, era assim, Opala pulou na frente, mira traseira e dá a hora que ele brecar para tirar do caminho. Era assim, era bem assim mesmo, porque se ele pulasse na frente, o Dodge é um carro robusto, mas o Dodge é um carro pesado. O Opala ele era mais leve e rápido. Sim. Então, quando você ia postar alguma corridinha de rua, tal, essas brincadeiras de moleque... Tira da frente. É o seguinte, se ele pular na frente, ele quer levar uma bordoada no para-choque, então dá. Deixa eu te falar uma coisa. A gente viu nesse nosso universo, não só de SUVs esportivos, até que a própria Ferrari já se rendeu com La Ferrari e tantos outros... Até Mustang se renderam ao mundo da eletrificação com Mach-E. A Dodge vai para esse caminho? Já está indo. Com o quê? Com que produto? Muito provavelmente eles vão lançar, eu acredito que para 2025 ou 2026, eu não estudei muito sobre isso, não quero falar o que eu não sei, mas o que eu vi, pelo menos isso eu já vi, eles apresentaram um Charger elétrico. Inclusive, o carro tem um imitador de som do V8. Ele tem um imitador de simulação. Ronco, ele faz uma simulação de ronco do V8. Então, já há rumores que esses últimos Dodges que estão sendo vendidos aí a gasolina, eles sejam, se não os últimos, mas talvez já a rapa do tacho. O finalzinho. Como a gente fala. A Dodge, ela... o Mustang ele está fazendo ao contrário, né? A Ford ela já está eletrificada, mas ela tá fazendo vendas, vende 10 elétricos, podendo vender 3 a gasolina, né? Eles estão fazendo uma compensação ali, eu não sei ao certo. Então eles já estão, a Ford está sendo fiel ao motor V8, porém já também a eletrificação, que é a globalização aí do mundo, né? Isso daí vai ter que ter aí para as futuras gerações
poderem sobreviver, né? Márcio, você citou um dos filmes, né, que foi do Roberto Carlos, a 300 km por hora, esse era o nome, né? Isso. Que era até Roberto Farias, o diretor, que mostra Interlagos, mostra uma corrida que eu não lembro se era 1000 milhas e tal. Mas outros filmes também fora do país fizeram sucesso, e um deles me marcou muito, que era Bullitt, onde o principal protagonista é um Mustang Bullitt com Steve McQueen, mas o carro dos bandidos eu acho que é um Charger também. Correto. É um Charger. Correto. E tinha uma série de TV. Qual era a série de TV que aí sim era o protagonista dessa série de TV? No Bullitt é um Dodge Charger 68, né? Preto, que é o carro dos maus elementos. Dos meliantes. Os meliantes. Dos maus elementos aí que tentavam perseguir o bonzinho do Mustang, né? Que era um Mustang Fastback também, 68. E essa outra série era os Dukes de Hazzard, né? Ou aqui no Brasil, quando passava na Sessão Aventura, Os Gatões. Que era surreal, né? Ele tinha duas cores, eu acho. Na verdade, não. Talvez você se lembre. Ele tinha bandeira dos Confederados. Exatamente. Tinha bandeira dos Estados Confederados. Exatamente. Ele tinha uma bandeira no teto, né? Que nem é uma bandeira que eu curto muito. Eu se um dia tiver um carro desse, eu pinto o teto. Nunca vou usar aquilo. Mas eu acho surreal. Eu acho que marcou a minha infância. Né? Dukes of Hazzard. Dukes of Hazzard, né? Eu acho muito bonito o carro, a série. O do Stark Hutch não era um Dodge? Não, o Stark Hutch era o Camaro? Um Torino. Era Torino? Era um Torino. Que esse sim, eu lembro que tinha duas cores. Duas cores. Ele era padrão, com total respeito, ele era padrão Coca-Cola, vermelho e branco. Tá. Do Stark Hutch, né? Essas séries dos anos 60, 70 principalmente, aqui no Brasil a gente já tinha um pouco dessa cultura pop norte-americana com os carrões, com muscle cars, e lá já era uma vitrine, inclusive uma vitrine de venda, que a gente falou até num podcast do Mustang, que era Win Sunday e Sell on Monday, né? Ou seja, da NASCAR, ou seja, o Bill Ford mesmo, quando colocou essa herança de Henry Ford, colocava os carros na pista da NASCAR, porque aquela vitória levava caras para comprar o carro na segunda-feira na loja. Dúvida. Esse alinhamento sempre foi muito legal, né? Sempre teve esse aspiracional. E para a gente falar de aspiracional, a gente tem um quadro aqui no programa que é Na Garagem de Casa. Uma pergunta eu vou ter que modificar um pouquinho, porque a sua resposta vai ser certamente um Dodge, né? Mas de qualquer maneira eu te pergunto, na garagem da sua casa, qual seria esse carro para estar na sala? Carro para estar na sala? Na sala, não é nem para estar na garagem, é aquele para estar na sala, exposto, que seria a sua relíquia. Que carro é esse? Um Charger nacional, um Dodge Dart. Não, mas seria esse 71, esse Charger RT 71? Então, pode ser que sim, se eu tivesse um RT71, essa opção que você me deu, poderia ser um Dodge Charger RT de qualquer ano, ou um Dodge Dart, o carro que Ele foi muito educado para me colocar que não existiu o 71 Charger RT, foi isso ou não? Não, existiu. Pelo contrário, é o carro mais emblemático e é o 71 mesmo? Da Chrysler do Brasil. Então não errei. Inclusive eu falo até a cor, que foi a cor que marcou. Se vocês tiverem a oportunidade de assistir aí, assistam Roberto Carlos a 300 km por hora. É aquele carro. E vocês vão ter oportunidade de ver muito Dodge Charger RT71 na cor amarelo boreal, que é um laranja. Sensacional. Que foi a cor emblemática, foi o carro mais emblemático da Dodge no Brasil. Esse hoje é um modelo, surreal. Manual ou automático? Aí vale geral, agora já não estou mais na praia dos Dodges. Carro manual ou carro automático? Gosto muito de automático. Hoje, automático. Tá. Mas me divirto com todos. Tá. SUV ou sedã? Sedã. Muito mais um sedanzão. Picape ou perua? A gente fala sempre das peruas, porque a gente sempre traz aqui problemas. Salvem as peruas. Cada vez você vê menos peruas na rua, menos sendo fabricadas. Mas na tua leitura, para você, uma picape ou uma perua? Picape. Picape. Picape tem um estilo. E para finalizar, 100% elétrico ou híbrido? Na atual geração, você tem que comprar o que tiver, né? O 100% elétrico,
eu acho que ele é elétrico só e elétrico, né? O híbrido você tem a opção dos dois, né? Vai te atender mais na mobilidade urbana. Você tem a opção de, se você tiver uma falta de carga, algo assim, mas hoje em dia acho que isso aí não é mais problema, né? Tá hoje em dia você compra o que for melhor, a melhor opção, preço, qualidade, né? Então aqui, eu já vou pedir para o nosso diretor, o Fagner, fechar o programa com o ronco de um motor de um Dodge Charger RT. E assim eu me despeço aqui do Márcio Gouveia, o gordo. Eu sempre falo errado, é gordo Dodge ou gordo dos Dodge. Então dá serviço onde as pessoas se encontram. O pessoal me encontra no Instagram, no @gordododges.v8, que é esse o meu nome no mercado, enfim, né? Desenvolvo meu trabalho fazendo isso e hoje em parceria com os amigos da MF e MF Import, né? Todos nós aí, é muito bacana aí na MF Garage, numa grande coleção, ao qual estamos fazendo parte lá como colaborador. De 300 carros. 300 carros aproximadamente, né? Ao qual somos colaborador, né? Então uma honra estar aqui fazendo parte do programa, divulgar o nosso trabalho. E segue a gente lá no Instagram, @gordododges.v8. Será um prazer. Valeu, Marção. Super obrigado, amigo. Obrigado, parabéns. Quero você mais vezes aqui. Badolato também, hein? Ô, Badola, faz favor, o Alex aí, ó, tem muito carinho por você, todos nós temos, e será uma honra, eu tenho certeza que ele tê-lo aqui, porque é muito legal. Legal. Sim, Badola. Super obrigado, e vou pedir para você continuar ligado na tomada também, porque daqui a pouco, às 4 da tarde, tem o Máquinas na Pan, com o V8, com 100% elétrico, com híbrido, com sedã, com super esportivo, tudo que você pode imaginar de lançamentos no setor. Até lá! Realização Jovem Pan News.